A agenda ideológica do novo presidente do Chile, José Antônio Kast, animou o mercado. Matéria que é destaque no site da CNN Brasil. A gente vai olhar juntos, então, os detalhes dessa reportagem. Porque o político de direita, gente, venceu o pleito com um discurso bem parecido com o de Javier Milei da Argentina, focado no corte de gastos para conter o crescimento da dívida pública, desregulamentação e flexibilização de leis trabalhistas. Kast pretende realizar corte de cerca de 6 bilhões de dólares nos gastos do governo para os primeiros 18 meses. Agora, olhando para o cenário dos negócios, Kast propõe flexibilizar os encargos tributários às pequenas e médias empresas e o político visa também agilizar a emissão de licenças para investimentos e reduzir o que chama de burocracia trabalhista. Se as propostas vingarem, Kast projeta que o Chile vai retomar os anos dourados de crescimento econômico robusto. A gente segue falando sobre isso, então, e para repercutir o que esperar sobre esse novo governo chileno, as propostas econômicas, chama agora a Patrícia Krause, economista-chefe da Latin America da Coface. Mais uma vez, bem-vinda aqui, Patrícia. Obrigada por conversar com a gente aqui. Olá, Muriel, boa tarde. Obrigada. A gente fala muito sobre Javier Milei, sobre as expectativas para a Argentina, mas eu queria entender muito sobre esse plano agora de José Antônio Kast, que foi muito apoiado, inclusive, por Javier Milei e que vem nessa onda, inclusive, de uma aprovação de Milei. Mas eu queria entender, porque a gente sabe que são países distintos, com demandas distintas também. O quanto que a gente tem acompanhado e o quanto que pode ajudar o Chile especificamente se essas mudanças propostas por José Antônio Kast realmente avançarem? São situações bem distintas, embora podemos fazer um paralelo em relação no movimento mais à direita, né? Então, o Chile, quando a gente pensa nas eleições passadas que chegou quando o Boric foi eleito, tinha muito uma agenda social, de desigualdade, né? Aumentar o bem-estar social. E isso inverteu a eleição que agora, né, o Castro ganhou em segundo turno em dezembro. A prioridade passou a ser o combate à violência, que embora seja baixo em comparação com nossos outros países vizinhos, teve uma alta significativa na última década, né? E Castro tem uma agenda mais nesse sentido. Mas os mercados estão, de fato, como você mencionou, otimistas em relação ao Castro, não exatamente por essa agenda, né, especificamente, mas por conta do que ele promete mais numa pauta mais econômica, que é a questão da consolidação fiscal. E aí, falando no paralelo com a Argentina, é uma situação bem mais confortável do que a da Argentina, né? Se a gente pensar em spread soberano do Chile, é um dos menores da região, é bem diferente da Argentina, mas também teve uma trajetória crescente de dívida nos últimos 10 anos, né? Por conta tanto dos gastos com o Covid, né? Que fez com que mundo afora o endividamento público tivesse uma alta, como também com uma maior realmente provisão de gastos sociais, né, que era uma demanda ali em 2019. Então ele promete essa agenda, como você mencionou, de corte de 2% do PIB, esses 6 bilhões de dólares em 18 meses, que é algo bem desafiador, mas o mercado entende que ele vai na linha de uma consolidação fiscal, né? Além disso, a agenda mais pró-mercado tem a ver com a ideia de uma redução de impostos para as empresas, desregulamentação também ali para o setor de mineração, que é um setor chave para o Chile, né? A gente tem ali quase 10% do PIB relacionado com o setor de mineração, então tentar tornar essas licenças, né, para novos campos mais fáceis, né? E também ele tenta, a sua agenda também engloba uma flexibilização das regras trabalhistas. É claro que só o tempo vai mostrar para a gente se de fato isso vai conseguir ser implementado, mas são temas que são bem vistos para os investidores, né? Sem dúvida, a gente sabe o quanto os investidores esperam por esse tipo de sinalização, mas a gente tem muitos economistas, inclusive, levantando dúvidas sobre a possibilidade de um corte de gastos tão grande quanto o Kast tem divulgado em tão pouco tempo. Você acredita que é possível fazer esse movimento em 4 anos, talvez menos de um corte de gastos, que já seja possível ver um resultado agora, ainda dentro do governo dele?
Eu acho que um horizonte de 4 anos é mais factível do que 18 meses gasto de corte de 2%, né? Um ponto importante é que o orçamento em curso de 2026 foi posto pelo governo anterior, né? Outra questão é que eles também têm uma rigidez de gastos obrigatórios, como o nosso caso no Brasil. Então, 85%, 90% dos gastos são gastos já obrigatórios. Então, não é tão fácil assim de mudar, você precisa de uma negociação. Provavelmente de reformas no Congresso, né, que aí ele não tem uma maioria no Congresso, melhorou a base, mas precisa de negociação. Então, eu acredito mais, e até quando ele também fala nesses cortes, pode estar um pouco abstrato, né, de melhorias de eficiência, de gasto público e tudo mais, então a gente precisa de mais detalhes. Eu acredito que mais do que um corte tão substancial no curto prazo, que é muito difícil de ser implementado, é um direcionamento, é de fato no curto prazo, se ele conseguir implementar alguma consolidação fiscal, né, e dando transparência e sinalizando que vai perseguir de fato uma redução aí do endividamento né, no médio prazo. Agora, outro ponto para a gente também ficar atento é o fato de que Castro tem uma minoria no Congresso. A gente viu já Javier Milei passar por esse processo e sabe que não é fácil fazer esse movimento, qualquer movimento assim tão radical de movimentação, de mudança, sem maioria no Congresso. Como é que você enxerga esses desdobramentos daqui para frente com relação a isso e o quanto que o Congresso pode ser crucial nessa hora, Patrícia? Sim, a base que o CAS tem, ela é mais folgada, né? Então, na Câmara, o direita e centro-direita tem algo como 49%, então próximo aí dos 50%, né? Claro que para passar reformas constitucionais precisa de uma base maior, mas enfim, tem uma base mais folgada e no Senado você tem um empate, né? Só que no Senado você não tem, diferentemente de outros países, como na Argentina ou no Brasil, a figura de um voto de desempate, né? Então, isso dificulta um pouco, mas como não é uma margem tão grande que ele precisa convencer, eu vejo que há espaço, né, para que ele consiga passar reformas. Mas é claro que podem ser diluídas ao longo do tempo, como, por exemplo, ele fala numa reforma trabalhista para flexibilizar regras para a contratação, para demissão. Então, claro que são temas que são impopulares, então pode ser que não seja, que não consiga passar da forma que ele gostaria, mas ter uma sinalização nesse sentido, né? Então, acredito que há algum espaço para uma agenda para o mercado, né? Embora com tetos, digamos assim. E também aproveito para te perguntar, Patrícia, o quanto que o desempenho das commodities, por exemplo, cobre, podem ajudar durante esse processo? A gente precisa acompanhar para ver se Castro vai ter essa sorte também das commodities, como por exemplo o cobre, terem um bom desempenho para também auxiliar nesse cenário todo, ou talvez o impacto não seja tão forte. Como é que você enxerga? Não, o cobre é realmente importantíssimo, né? Embora tente uma diversificação e tem outros setores como o setor energético e investimentos em energia limpa que têm ganhado força e que devem seguir atraindo investimentos, mas de fato, quando a gente fala em Chile, a gente logo pensa em Em cobre. cobre, é. A visão da gente, da Cofaz, é que os preços de cobre devem permanecer altos, né? Se a gente olhar o histórico no último ano, realmente deu uma escalada alta. A gente vê alguma correção de preços aí desde sexta-feira, mas não é uma questão exatamente do cobre, mas alguma mudança aí de reversão dos metais, aí, né? Desde do anúncio do Trump, novo presidente do Fed, né? Que tem essa correção aí no mercado. Mas ainda assim, se a gente comparar em um ano, o preço tá elevado. E olhando adiante, a gente entende que essa demanda deve continuar forte, né, por cobre, não só por uma oferta global que é limitada, como também pela questão de transição energética, de eletrificação e tudo mais, que demanda bastante cobre. Então, se a gente olha também o pipeline de investimentos do Chile, né, para o setor de mineração, também é bem robusto, então tem oportunidades e espaço para melhorias, para poder trair, para de fato ter esses investimentos saiam do papel, né? Então, não só como facilitação, né, no processo de desburocratização, como também até ele promete tentar uma redução de royalties também.
Patrícia, eu sei que você acompanha as movimentações da América Latina como um todo. Eu até aproveito para te perguntar também o quanto que esse movimento que a gente está vendo agora no Chile, que vem aí de um presidente de esquerda, que agora Gabriel Boric sai para a entrada de Antônio Cast, José Antônio Cast. O mesmo aconteceu na Argentina, um movimento também acabou acontecendo. Quanto que isso pode influenciar, por exemplo, em outras eleições na América Latina? E isso, inclusive, inclui o Brasil nesse ano. Acho que no Brasil ainda está muito cedo para dizer, né? A gente tem ainda muito uma agenda longa pela frente. O que a gente tem observado de fato é um movimento à direita na América Latina. Bom, ontem mesmo teve eleição na Costa Rica, a candidata governista, né, considerada conservadora, venceu pela preocupação com a questão da violência, que também tem uma certa semelhança com a questão no Chile, que era uma preocupação da população. A gente pode fazer um paralelo também com El Salvador, né, que o presidente, que ele foi reeleito. Na Argentina, embora tenha tido esse movimento à direita, eu diria que tem mais a ver com a questão econômica e, de fato, uma mudança, né, de direção, né? Mas de fato a gente tem visto um movimento mais à direita que às vezes por motivos distintos, assim, na Bolívia também bem parecido com o que a gente viu na Argentina, né? Uma crise econômica e severa aí de anos também que levou um movimento aí mais à direita. Muito bem, Patrícia, mais uma vez, obrigada pela participação. Patrícia Krause, economista-chefe da Latin América da COFACE. Obrigada mais uma vez e boa semana para você. Obrigada, boa semana. Obrigada.